Vamos voltar a falar sobre as investigações da execução do delator do PCC, Vinícius Gritzbach. A polícia prendeu em Praia Grande, no litoral, um segundo acusado de envolvimento no crime. Mesmo assim, até agora, os investigadores ainda não chegaram aos mandantes. O Thiago Scheuer traz mais detalhes sobre isso para nós. Bom dia novamente. Vamos lá, Rodrigo. Bom dia para você, para quem está com a gente aqui no Bom Dia São Paulo agora. Pois é, o Matheus Augusto de Castro Mota, que é esse segundo suspeito que o Rodrigo comentou, foi preso ontem à noite no bairro Canto do Forte, em Praia Grande, no litoral aqui de São Paulo. Inclusive, nós temos imagens que o Marcos Politi fez agora há pouco do Matheus saindo aqui do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Isso faz alguns minutos, uns 10 minutinhos atrás, a polícia colocou ele na viatura e levou ele para Barra Funda, para o Fórum da Barra Funda, por onde ele vai passar, ou melhor, onde ele vai passar por uma audiência de custódia agora ainda pela manhã. Ele passou a noite aqui no DHPP, prestou depoimento e, como eu disse, o Matheus Augusto de Castro Mota, ele é suspeito de participar desse esquema que acabou com a morte ali, com o assassinato de Vinícius Gritzbach no aeroporto de Guarulhos no dia 8 de novembro. Um caso de grande repercussão, foi uma execução ali na frente dos passageiros, na área de desembarque do aeroporto mais movimentado do país. A polícia diz o seguinte, que o Matheus ele é acusado de emprestar 2 carros que ajudaram os suspeitos pelo crime a fugirem do aeroporto naquele dia 8 de novembro. Um carro, segundo a polícia, foi emprestado para os atiradores e outro para uma outra pessoa chamada Cauê do Amaral. O Matheus, inclusive, é suspeito de transferir R$5 mil para o Cauê do Amaral, que é apontado pela polícia como olheiro, ou seja, ele estava no aeroporto, o Cauê, e aí indicou para os assassinos que o Vinícius tinha desembarcado naquele momento e que estava ali no aeroporto para que eles prosseguissem com o plano de matar, então, o Vinícius. O Matheus, que agora há pouco saiu aqui do DHPP, levado pela polícia até o Fórum da Barra Funda para participar dessa audiência de custódia, ele é suspeito de dirigir um desses veículos e, inclusive, o que foi usado ali na fuga dos assassinos. Lembrando, o Matheus Augusto de Castro Mota, preso ontem pela polícia, ele vai passar por essa audiência de custódia que vai definir, então, se ele permanece preso ou se ele fica preso ou se ele vai ser solto. Agora, lembrando, eu falei do Cauê, que é o olheiro aí, considerado pela polícia o olheiro que estava lá no aeroporto, O Cauê está foragido ainda, tem uma foto dele, ele é apontado pela polícia, então, como sendo o olheiro, pessoa que informou aos atiradores ali sobre a chegada do Vinícius Gritzbach ao aeroporto. Ele, inclusive, foi o primeiro suspeito identificado pela polícia nessa força-tarefa para tentar desmantelar esse crime. Lembrando, os assassinos, os suspeitos ali de matarem as pessoas que estavam no carro, que atiraram no Vinícius Gritzbach, não foram encontradas ainda, a polícia não prendeu essas pessoas ainda e também nem os mandantes desse crime. A polícia precisa entender ainda, está investigando, entender o que motivou, Porque, lembrando que o Vinícius Gritzbach, ele era o delator, Ele era delator do PCC. Agora, voltando um pouquinho no tempo aqui, falando da madrugada do último sábado. Outro suspeito por esse crime de envolvimento já tinha sido preso temporariamente por 30 dias. Ele se chama Matheus também, é Matheus Soares Brito. A polícia, inclusive, diz que ele é o principal alvo dessas investigações porque teria ajudado o olheiro Cauê a fugir de São Paulo depois da morte do Vinícius e também é acusado de ter ficado com o celular do Vinícius Gritzbach logo depois do crime. Em depoimento, inclusive, este outro Matheus, o Soares Brito, preso lá no sábado, afirmou que conhece o Cauê, que foi até a casa dele pegar objetos pessoais e roupas, mas negou ter fugido com o Cauê no carro no dia do crime, ter viajado com o olheiro. E ainda na semana passada, um dia antes, na sexta-feira, outros 2 homens suspeitos também de participarem desse crime tinham sido presos pela polícia em flagrante por porte ilegal de munições de uso restrito. Eles são o irmão do Matheus Soares Brito, que foi preso no sábado e que se chama Marcos Henrique Soares Brito, e também o motorista Alain Pereira Soares, que é tio dos dois. Só que numa audiência de custódia no dia seguinte, no sábado, a justiça considerou as prisões em flagrante dos dois ilegais. E aí essas prisões em flagrante, tanto do Marcos quanto do Alain, foram relaxadas por um pedido do Ministério Público. Você vê que tem bastante gente envolvida, apontada pela polícia
como suspeita desse crime, que foi ali em plena luz do dia, no fim da tarde, no dia 8 de novembro, lá em Guarulhos. A polícia ainda não prendeu os assassinos e nem os mandantes, vale a gente lembrar disso. Então, para resumir essa história, são 2 pessoas presas até o momento. O Matheus Soares Brito, preso lá no sábado, na madrugada de sábado, e o preso também ontem à noite no litoral, Matheus Augusto de Castro Mota, que agora há pouco, então, passou a noite aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que fica na região central da capital, e agora há pouco deixou aqui com a polícia, foi colocado na viatura e levado para o Fórum da Barra Funda, Rodrigo, por onde ele vai passar por uma audiência de custódia para definir, então, o próximo destino dele, se ele permanece preso ou se ele ganha liberdade. Com você, Rodrigo.